no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Daniel, nesta ocasião, não estava preocupado ou meditando na visão dos 2 bodes, como alguns ensinam. Ele estava examinando as profecias de Jeremias, e entendeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos e que aquele tempo estava se acabando. E há um paralelo entre os 70 anos do cativeiro babilônico com as 70 semanas proféticas. Se os 70 anos do cativeiro foram cronológicos, com início, meio e fim, sem lapso de tempo entre os anos 69 e 70, e Daniel entendeu isso de maneira cronológica, porque ele entenderia as 70 semanas de anos, ou os 490 anos, de maneira aritmética. E Daniel entendeu que aqueles 70 anos estavam se acabando e que aquele cativeiro tinha sido um juízo. E fez uma oração se humilhando e intercedendo por seu povo. E Deus enviou o anjo Gabriel com uma nova revelação. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel era alguém muito sábio, e ele tinha um dom da interpretação de sonhos. Fora isso, o anjo Gabriel veio justamente para que ele entendesse aquela visão. Será que Daniel entendeu as 70 semanas como cronológicas ou como aritméticas? Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois dos 70 anos de cativeiro, haveria uma contagem de 70 vezes 7, ou seja, 490 anos, que se iniciaria com a reedificação de Jerusalém e culminaria nos dias do Messias. Há uma discussão de quando se inicia essa contagem, se foi no decreto de Ciro de 539 a.C. ou nos decretos de Artaxerxes de 457 a.C. ou no do ano 445 a.C. Há quem diga se iniciarmos essa contagem a partir do decreto de Ciro de 589 a.C., a 69ª semana culminaria na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele chora pela incredulidade de Israel. Só que isto não procede. Se tomássemos como partida o ano 539 a.C., que é igual a menos 539, e adicionássemos 483 anos positivos, que equivalem aos 483 anos das 69 semanas, chegaríamos no ano 56 a.C. Se adicionássemos mais 7 anos, que equivalem à 70ª e última semana, chegaríamos no ano 49 a.C., praticamente meio século antes de Cristo. Então, esta informação não tem fundamento. Para se chegar ao ministério do Messias com esta contagem, teria que se criar um lapso de tempo entre o primeiro ciclo de 7 semanas e o segundo de 62 semanas, assim como o lapso de tempo que eles criaram entre a 69ª e a 70ª semana. A quem advoga esta contagem a partir do segundo decreto de Artaxerxes de 445 a.C., contando 69 semanas proféticas a partir deste decreto, chegaríamos no ano 38 depois de Cristo. Também não dá. A alternativa que nos resta é o primeiro decreto de Artaxerxes,
de 457 a.C., que é o verdadeiro decreto para restaurar e edificar Jerusalém. O decreto de Ciro visava a restauração do templo, do culto, e o de Artaxerxes a restauração da cidade. Tomando o decreto de Artaxerxes de 457 a.C., que é igual a menos 457, adicionamos 483 anos positivos, que equivalem às 69 semanas, chegamos no ano 26 depois de Cristo. Por causa do ano zero, é necessário acrescentar mais um ano, e ficaria 27 depois de Cristo. Ou seja, com esta contagem, se chega no início do ministério do Messias. E ele iniciou seu ministério na 70ª semana, e não na 69ª semana. Ele começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. E os líderes religiosos da época computaram a vinda dele a partir do edito de 457 a.C. Ou seja, a profecia de Daniel é a única profecia do Antigo Testamento que revelava com precisão quando o Messias se manifestaria. E todos os que estudavam e conheciam essa profecia esperavam a aparição do Messias. E quando surgiu João Batista pregando, ele foi confundido com o Messias. Lucas 3:15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. João 1:19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Os fariseus tinham conhecimento das profecias de Daniel e enviaram pessoas para questionar João se ele era ou não era o Messias. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Jesus foi manifestado a Israel. As 70 semanas estavam determinadas matematicamente e geograficamente ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Só que o Cordeiro de Deus não tira só o pecado de Israel. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Israel é uma coisa, o mundo inteiro é outra coisa. E esta mensagem só passa a ser anunciada aos gentios depois da 70ª semana, que estava determinada ao povo de Israel. O Messias, durante seu ministério de 3 anos e meio, ministrou entre os judeus. Houve algumas exceções, mas a ênfase do seu ministério foi entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele tinha recomendado aos seus discípulos a fazerem o mesmo, a não pregarem nem para gentio e nem para samaritano, mas irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E os apóstolos seguiram esta recomendação depois da sua ascensão por mais 3 anos e meio, que é a outra metade da 70ª semana. Esse período se encerra cronologicamente com a morte de Estevão, o primeiro mártir. A morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição, os discípulos foram dispersos e a partir dali o evangelho passou a ser pregado não só em Samaria, como até os confins do mundo, até os dias de hoje. E eu continuo esse assunto no próximo vídeo.